Olá, professores, tudo bem com vocês? O meu nome é Silvia e essa semana eu fui agraciada com uma TPC coletivo para trabalhar com vocês, tá certo? Então, eu vou começar o compartilhamento, desejando para vocês um bom TPC, né, que a interação fica difícil, mas mesmo assim, por ser um tempo curto, a gente consegue aí demonstrar algumas coisas para vocês. Então, vamos começar aí tratando de alguns assuntos. Vou compartilhar a tela com vocês. Hoje o Jonathan está aqui com a gente, né? Fazendo assessoria e também vai conversar um pouquinho com vocês. E a gente deseja que dê tudo certo aí para todo mundo, tá certo? Então, primeiramente, tem uma frase aí do Augusto Cury, inclusive estava no boletim do Núcleo Pedagógico, que educar é semear com sabedoria e colher com paciência, né? Então, essa paciência nossa que precisa ser exercitada, porque o princípio da semeadura é isso. O que você semear, você vai colher. Então, vamos semear e vamos aguardar com paciência que esse fruto vai aparecer, tá certo? Então, hoje, em especial, nós iremos tratar alguns assuntos. Eu sou da área de matemática, acabo puxando para minha área, né? Nós vamos falar um pouquinho da UBMEP, rapidamente, da Olimpíada da História também. Nós vamos falar um pouco do diário de classe, do cronograma integrado. Nós também trouxemos para vocês um documentário Pro Dia Nascer Feliz, que é uma reflexão que poderá ajudar para o projeto de vida de vocês, tá? Para as aulas de projeto de vida, que nós sabemos da importância do projeto de vida dentro da educação, como o eixo norteador, né, da vida acadêmica do estudante. Então, a gente vai trazer uma sugestão para vocês trabalharem aí, professor de projeto de vida ou os professores das outras disciplinas também. E terminando, a gente vai falar um pouquinho do programa Recuperação e Reforço, tratando com ênfase, reforçando as informações e também falando um pouquinho das habilidades essenciais, tá certo? Então, agora, nós vamos passar para vocês o documentário para o Dia Nascer Feliz, para a gente começar a nossa discussão, tá certo? E eu tenho medo de coisas, assim, totalmente complexas e grandiosas, assim, que é o medo da morte. Eu acho que o pior mas isso também não acho que é do colégio, acho que é da vida. A pressa de saber o que você é. O que você é, o que você vai ser, qual é a tua, qual não é a tua. E no palco da vida, terei uma plateia exclusiva para me aplaudir em meio às contradições postas pelos destinos. Foi murro pra lá e pra cá. Puxão de cabelo, né? Tapa na cara. A Rita pegou a Angélica, saiu pelos cabelos assim, arrastando assim. Arrastou. Porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Mais um ano, se bombar, bomba no segundo. O primeiro eu já fiz, agora. Na ciência a gente é igual, mas a gente está submetindo a dois mundos muito diferentes. Na verdade é o mesmo mundo e esse é o problema. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Bom, então nós assistimos um trailer, né, desse documentário para o Dia Nascer Feliz, e ele, a ênfase dele, o legal dele é que ele é bastante, assim, polêmico, né, ele gera uma certa reflexão nos estudantes, e ele também trabalha as quatro
a ODS, ela trabalha com duas aí, a questão da educação de qualidade e reduzir a desigualdade dentre os países e entre eles. Então, esse documentário é bastante importante, está trabalhando com os estudantes, e também ele ajuda na questão da língua portuguesa no Enem, né, na produção de textos, né, na redação, né, do Enem. Então, é um documentário que vale bem a pena a gente trabalhar com os estudantes, tá? Então, aqui, a gente coloca para vocês as potencialidades do documentário. Quais são elas? Ele aborda temas da realidade da educação brasileira. Porque aí, nesse documentário, são 3 estudantes que é onde ele relata as histórias de vida desses 3 estudantes. Então, alguns estudantes vão conseguir se encaixar nelas, né? Então, é bem interessante essa discussão. E é Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Então, vocês vão perceber que essas diferenças existem, né? E como são trabalhadas no meio que eles vivem, tá? O documentário, sempre lembrando o estudante que documentário é uma visão do autor, o que ele pensa sobre aquilo, né? Então, o estudante tem que refletir sobre isso, é uma visão dele, né? Do autor. O documentário apresenta a visão do autor e ilustra uma situação. Relata a importância de garantir oportunidade para todos, né, que é a nossa luta. Esse documentário é bastante polêmico, então certamente os estudantes terão uma reflexão mais contundente em relação à educação brasileira. Ele gera reflexão e desconstruções de paradigmas. Então, o aluno vai realmente ver, olha, minha realidade é próxima ou é diferente, como eu estou dentro dessa realidade, né? Desenvolve o pensamento crítico, né? E o que é muito interessante para nós, como educadores? A valorização do professor, né? Que eu acredito que com essa pandemia, esse tema tenha sido valorizado. Quanto o professor foi valorizado, né? Principalmente na pandemia. Teve que acontecer alguma coisa de alto impacto para a gente realmente valorizar a educação no Brasil, né? Temas próprio para a redação do Enem, apresenta realidades locais, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, e temas principais como a violência, drogas e desafio dos professores, né? Bem como a falta de estrutura econômica, política e sociais dentro do nosso Brasil. E principalmente as deficiências do sistema educacional. Então, é um documentário que nós indicamos, né, que nós sugerimos, né, para que vocês aí façam com os estudantes, né. Eu tenho uma boa experiência no José Vasquez, todas as salas assistiam um filme, né, como O Menino que Inventou o Vento, todas as salas, e aí todo mundo discutia sobre aquilo. Então, essa experiência é bem interessante. Então, se a escola fizer uma reflexão em cima desse documentário, a escola toda, com os professores aí, de repente, do projeto de vida, né, e as demais disciplinas dando discutindo também esse tema, certamente seria um trabalho bem interessante aí para as escolas, para cada escola aqui da diretoria de Itapeva, tá certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos tratar um assunto que é da matemática, mas como a gente sabe, projetos não é só da matemática, né? Quando a OBMEP obtém sucesso em alguns casos, e nós tivemos bastante sucesso, né? Inclusive aluno medalhista da escola Raul Venturelli, a gente fica muito feliz e a gente, de uma certa forma, reflete o trabalho realizado nas escolas. Então, a OBMEP não é da matemática, é da matemática, mas reflete o trabalho desenvolvido na escola. E a OBMEP, esse ano, as inscrições até o dia 17, né? Então, quem não fez as inscrições da OBMEP, tá aí a oportunidade, não pode deixar de fazer a inscrição, tá certo? Que é bom para a escola e é uma rotina, já é uma rotina no nosso planejamento, a OBMEP. Nós estamos na 17ª OBMEP, tá certo? E aí, cada ano a OBMEP vem com
um banner. E esse ano, o banner é da Semana da Arte Moderna, né? Onde os estudantes vão poder, junto com a arte, falar um pouquinho. Então, certamente terão questões da UBMEP que vão falar da Semana da Arte Moderna, né? E aí é importante você trabalhar até o banner com os estudantes, né? Por que essa semana foi importante, né? Então aí favorece um trabalho interdisciplinar com a arte, né? Eu brinco com a Jaque que se eu não fosse professora de matemática, certamente seria de arte, porque é uma disciplina que me agrada muito. Eu acho a arte assim, ela tudo bem que eu gosto do desenho geométrico, mas eu acho que a arte ela desenvolve habilidades que nenhuma outra disciplina consegue desenvolver. Então a arte ela é linda, né? E eu fiquei feliz com a escolha da Semana da Arte Moderna para a UBMEP, tá? E aí a gente sempre lembra da Semana da Arte Moderna, a gente automaticamente lembra da Tarsila do Amaral. Mas eu estava conversando com a Jaqueline, e ela comentou que, na realidade, Tarsila nem estava no Brasil no período da Semana da Arte Moderna, né? O que aconteceu? Ela aconteceu há 100 anos atrás, né? 1922, né? Nós estamos no centenário, lá no Teatro Municipal de São Paulo sendo aí o centro, né? E eles faziam exposições, né? E logo, esse movimento foi lá modernista brasileiro, tá certo? Então, é interessante a gente conversar sobre isso, e esse legado ficou, né? E aí, a gente percebe quais eram os principais artistas. Eu não sei fazer a leitura deles aí, né? Hernani Braga, Heitor Villa-Lobos, né? Anita Malfatti, de Cavalcante, o Portinari, né? Então, esses foram realmente Manuel Bandeira, né? Esse realmente, Mário de Andrade, esses realmente foram os personagens principais da Semana da Arte Moderna. Nesse período, a Tarsila também teve sua influência, mas ela não participou da Semana lá da Arte Moderna, tá? A semana em si, tá bom? Se eu falei alguma coisa equivocada, me perdoem. Estou aqui para... Isso aí são pesquisas que a gente fez, tá? Mas eu sei que vocês são muito melhores do que eu para falar sobre isso, tá? E as datas da UBMEP? Dia 7 de junho, a primeira fase, né? Que acontece dentro da escola. Dia 8 de outubro, a segunda fase, né? Que é sempre em polos. E a última fase, que não é fase, porque já é a conclusão, é a divulgação dos resultados. Antes do Natal, nós teremos aí o resultado, tá bom? Então, isso é sobre a UBMEP, tá? E o que muitas escolas conseguem e fazem e são muito felizes quando fazem isso. Nós, da educação, nós temos uma falha, eu falo por mim, né? A gente tem uma falha com aquele aluno que se sobressai, porque algumas vezes a gente está tão preocupado com aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem, que está no nível abaixo do básico, e a gente esquece daqueles alunos que são destaques, né? Essas Olimpíadas, elas vêm com esse propósito, né? De nos ajudar com esses alunos que estão no nível acima. Então, esses alunos, eu tenho essa experiência também, eles conseguem realizar um trabalho, ele precisa de um professor que acompanhe, mas eles conseguem realizar um trabalho agrupado, uma pessoa que dê acompanhamento para eles, fazendo... Como que estuda para a UBMEP? Estuda para a UBMEP resolvendo as questões anteriores, né? Não tem mistério para a UBMEP. No site da UBMEP tem várias edições, tem elas resolvidas, inclusive, né? Então, a sugestão que a gente dê, viu um grupo forte lá da matemática, os clubes de juvenis, que acontece na PEI. Isso pode acontecer na regular, de outro formato, mas é muito interessante que se valorizem esses alunos, né? Que eles sejam destaques e que haja esse aprofundamento, que aqueles alunos que estão no avançado também apareçam com o apoio da gente, tá? Então, o grupo de estudo da UBMEP poderá ser realizado com os estudantes que têm interesse em aprofundar seus conhecimentos na área da matemática. Como sugestão, grupo com alunos monitores, tá certo?
é uma sugestão aí que a gente dá. É fácil falar porque você está aí eu sei que é fácil falar, né? Mas é possível, porque a gente também já viu acontecer, tá? Com alguns alunos, precisa de um professor orientador que vai acompanhar, que vai dar o material, que vai xerocar, mas é uma coisa que acontece depois de uma forma natural, tá? Então, é muito interessante, até por essa dívida que a gente tem com o aluno que está no nível acima, tá? Bom, daí tem também a Olimpíada Nacional da História do Brasil, tá? É a 14ª. Essa Olimpíada, ela é diferente da UBMEP, porque ela é paga, né? Não é todo mundo que quer participar, mas a gente demonstra, apresenta para vocês mesmo assim, tá? O prazo é até dia 22 de abril, né? É equipes que formam, eu sei porque eu trabalhei num colégio onde a gente participava, né? Essas equipes, elas passam por várias fases, né? E depois elas podem ser premiadas ou não, né? E é para os alunos aí, 3 alunos que podem estar no ensino fundamental e ou médio, tá? Então, tá aí toda a explicação. E aí, a gente consegue... Depois você corta, né? A Fabiana foi. E existem, assim como na matemática, existem muitos alunos que são destaques, tem também nas ciências humanas, né? Então, é interessante, se alguma escola assim desejar, né? Alguns professores de história não abrem mão de participarem aí dessa Olimpíada, tá certo? Opa, perdão, gente. Bom, então o prazo para essa Olimpíada é até o dia 22 de abril, com o início das fases em 2 de maio, tá certo? Aqui a escola pública por equipe paga R$ 55,00, né? A escola particular, 115 por equipe. E aí tá o site da Olimpíadas, tá certo? Fiquem bem à vontade, não é obrigatoriedade, é lógico que não, mas eu acho que é dever nosso da diretoria comunicar e lembrá-los que isso existe, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos retomar um assunto que é bastante trabalhado pelo PCAE, né, e enfatizado também pelo núcleo pedagógico, que é o cronograma integrado. Esse cronograma, como a própria palavra diz, ele é integrado, né? Então ele está em consonância. Uma coisa depende da outra. A formação existe antes e para depois acontecer o trabalho em sala de aula. Então, o professor precisa estar muito atento. Eu acompanho o projeto de recuperação e reforço também e sei que o cronograma integrado, ele também recebe informações, né? Vou parar um pouquinho aqui. Essa partinha você tira, tá? O que a gente percebe? O cronograma integrado, ele está em consonância, então, com o Aprender Sempre, com os materiais da SEDUC. Então, a gente precisa ter isso fixado, tanto em caderno, em sala dos professores, para a gente não perder esses prazos, tá? Porque a formação existe e depois existe a aplicação daquilo que foi estudado uma semana anterior, tá certo? Então, aqui está o cronograma integrado, né? A gente percebe aí que nós estávamos em semana ainda de retomada de conteúdos, de habilidades, né? E hoje o termo conteúdo já não é mais o conteúdo, é objetos de conhecimento, né? As nomenclaturas de vez em quando pegam, né? E a gente algumas vezes discute por causa de nomenclatura, coisa que não deveria acontecer, porque o que importa realmente é o trabalho em sala de aula. Tá? Tem gente que vem com discurso tá certo, o discurso é muito bom, a gente usa as palavrinhas corretas, mas o que importa mesmo é o trabalho a ser executado em sala de aula. Então, o cronograma integrado, ele vem reforçar isso, tá? Que primeiro você tem a formação e depois você coloca em prática. Então, a gente consegue entender que nessas 2 primeiras semanas em azul, teve a formação da sequência de atividade 1, e agora, a partir do 7 de março, nós iniciamos essa sequência em sala de aula. O que é o foco? O aprender sempre, né? Nós já temos batido nisso há muito tempo.
Agora, o que tem que ser focado é o aprender sempre. Não tem? Isso não tem. Esse é o material da SEDUC. A gente não tem como fugir dele, né? Ele chega impresso. É direito do estudante ter esse material em mãos e ser trabalhado por nós, professores, né? E nós, com prazer, porque é um excelente material, nós executamos com prazer todas as atividades que nos são propostas, tá? E aí a gente consegue entender que estão em consonância. Eu vou pegar a semana, então, semana de 7 de março a 14 de março. Nós estamos na informação da sequência de atividade 2. Por quê? Porque a 1 nós já tivemos a semana passada, tá? E agora, em sala de aula, a gente vai estar começando a aplicar, já começamos no dia 7, a aplicação do Aprender Sempre, tá? E assim, consequentemente. Isso não é novidade para vocês, porque desde o ano passado a gente está nessa lida, né? E aí, de 21 de março a 28 de março, a gente começa a AP, tá? Começa um AP e com a possibilidade aí, né, a gente está aguardando que venha também a sequência digitais de ciências humanas e ciências da natureza, tá? Então, o cronograma é importante para a gente estar atento a todas essas datas. E a gente consegue... Porque além do cronograma, ele é integrado, né? Porque eles estão em consonância. Isso é muito importante a gente saber, tá certo? E resumo, é isso, a questão do cronograma integrado. O que precisa ficar muito atento? Com a AP, né? Que a AP, ela acontecerá aí na semana de 21 a 28 e precisa de um plano de ação da escola. Quem são os responsáveis por esse plano? O PC, o professor de matemática e língua portuguesa, e também uma figura muito importante nesse processo, que são os PROATECs, tá certo? E aí, né, lembrando vocês, né, não precisa lembrar, porque esse é um discurso que a gente tem desde o ano passado, que o Núcleo Pedagógico de Diretoria do Ensino de Itapeva enfatiza a importância da utilização do material Aprender Sempre em consonância com as habilidades essenciais. Nós acreditamos que esse trabalho vai consolidar, vai dar sustentação para que os alunos consigam avançar, tá certo? Vocês têm várias metodologias, né, que podem ser aplicadas, mas o importante é valorizar o material Aprender Sempre, tá certo? E aí, agora, nós vamos tratar um pouquinho de um assunto, que é a recuperação, reforço e aprofundamento. É um programa, eu comento, ele antes era projeto, mas ele recebeu uma promoção, daí ele foi para programa. Ele é tão importante que hoje ele é um programa de recuperação, reforço e aprofundamento, tá certo? Então, ele vem mesmo, ele se faz necessário, já se fazia necessário antes da pandemia. Agora, com a pandemia, esse programa ele vai tomar uma força muito grande, tá certo? Porque nós vamos começar o nivelamento da aprendizagem, é um monte de fatores que vão englobar e vão embocar no programa Recuperação, Reforço e Aprofundamento, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o programa de recuperação, reforço e aprofundamento, vocês ouvem isso toda semana, então a gente não quer ser repetitivo, tá? Nas formações que vocês recebem pela IFAP, vocês já recebem essas informações, por esse motivo nós não queremos ser repetitivos, tá? Então nós vamos falar de uma maneira bem geral e explicativa em relação a isso, tá bom? Porque essas formações acontecem na terça, na quarta de linguagem e na quinta-feira com os professores de matemática e ciências da natureza, tá certo? E aí, para que essa recuperação e reforço e aprofundamento aconteça, nós precisamos passar por 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? O diagnóstico, que é a fase que nós estamos ainda, tá? Algumas escolas começando o reagrupamento, né? Que são os estudos dos instrumentos de avaliação. Depois desse processo, a gente vai para o reagrupamento. Durante o reagrupamento, a gente já começa a pensar nas atividades personalizadas, que vão
se adequar às necessidades da aprendizagem. Quando que ocorre essa formação? A formação ocorre pela EFAP, nos dias que eu acabei de mencionar para vocês. E o acompanhamento acontece pelos gestores, né, das escolas e também, de uma certa forma, pelo núcleo pedagógico. Certo? Primeiro, o referente ao diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente precisa de um indicador. Aonde a gente vai achar esses indicadores? A gente vai achar esses indicadores com os diagnósticos que temos em mãos. Quais são os diagnósticos que nós temos em mãos hoje? Opa, eu errei a data aí. É resultado do SARESP 2021, vocês me perdoem. Eu vou fazer a correção no slide, tá bom? Resultado do SARESP 2021, que nós já temos em mãos, tá? O resultado da ADE, que vai sair no CAED, nós também, o tempo todo estamos em cima do CAED, porque a gente gostaria que esse resultado fosse mais rápido, e a gente concorda aí que está muito demorado, porém, já foi levado a instâncias maiores essa questão, tá certo? O conselho de sala do ano anterior, né? As avaliações internas, né? Eu lembro quando eu estava em sala, vinha a DE, mas eu também fazia a minha avaliação interna, né? Que a gente, professor de matemática, como eu conheço bem, e assim, a gente quer ir a fundo, né? Então, a gente vai realmente sempre ter uma avaliação interna ou uma sondagem, né? Que a gente faz aí com esses estudantes, que, aliás, são bem importantes. As avaliações internas realizadas pelos professores, elas têm um valor muito grande, né? Porque você está em loco, você vê a realidade deles, né? E algo que a gente tem que levar em consideração, as primeiras séries, porque a segunda e a terceira já estavam conosco, já estavam com a gente. Então, é mais fácil de você ter um diagnóstico. Agora, a primeira série, que são aquelas séries que estavam distantes, né? Que a menos que seja João Batista, Oscar Ferreira, Intervalos, chegaram agora para nós. Então, atenção, sexto ano, né? A gente sempre esquece sexto ano, que não é legal. Por que o sexto ano? Porque veio lá do fundamental, né? Então, essa atenção especial nesse diagnóstico, nesse primeiro diagnóstico, tem que ser grande em relação ao sexto ano e também às primeiras séries, tá certo? Não que as demais não sejam, mas a atenção especial a essas duas séries anos, tá bom? O segundo, reagrupamento. Quem conhece o trabalho do ensino médio integral, fez parte do ensino médio integral, isso acontece de forma natural, que é o reagrupamento dos alunos. Em algum momento, que a escola, geralmente nas aulas de orientação de estudo, na PEI, os alunos, como a eletiva, eles se reagrupam. Só que eles se reagrupam pela habilidade que eles não consolidadas. Então, o que a gente escreveu aí? Os reagrupamentos ocorrem em consonância com as habilidades não consolidadas dos estudantes. Inclusive, pode-se misturar alunos de salas diferentes, não é? Por exemplo, quero citar Antônio Defune. Antônio Defune é uma escola pequena, né? Onde, se a Neila, pedindo licença aí para Neila, quiser distribuir os alunos dela, misturando, né? Coloquei o misturando aí entre aspas, né? Os alunos dela não pode fazer no momento do nivelamento da aprendizagem. A escola, eu gosto muito, e o Dorival, ele bate muito nessa escola, que a escola tem autonomia para fazer isso da forma que ela quiser. Então, o nivelamento da aprendizagem é muito importante. Falo pela experiência que eu tive. Eu trabalhei com um grupo abaixo do básico e vi alunos que conseguiram sair do abaixo do básico com o trabalho do nivelamento da aprendizagem. Então, é algo que eu acredito, tá? Mas sei da estrutura da PEI e sei da estrutura da escola regular, né? Que a escola regular talvez tenha mais dificuldade para acontecer isso daí. Porém, todavia, a gente pode acontecer. E, além de tudo, o reagrupamento pode acontecer em sala de aula, no próprio período da aula da professora de matemática, de língua portuguesa ou da disciplina que assim quiser, tá? É um assunto que precisa ser discutido e a escola precisa achar uma forma que isso aconteça de uma maneira mais interessante, né? No dia que nós fizemos uma reunião, né, a escola Francelina apresentou um interesse nisso, é uma big de uma escola, né?
a luzinha começou a acender lá para aquela escola. Então, é algo que a gente tem que começar a acender na nossa cabeça, né? E várias outras pessoas também, os gestores já tiveram uma formação em relação a isso, tá? Então, é algo que a gente vai aprender. Alguém tem uma fórmula certa? Eu não tenho, né? Eu duvido que alguém tenha, mas que a gente vai com certeza a PEI já está bem avançada em relação a isso, mas nós que estamos na regular também, conseguimos pensar em estratégias para que a gente consiga fazer isso. Você acredita nisso? Eu acredito no nivelamento da aprendizagem, e acredito que deve ser feito sim, tá certo? Mas de uma forma que atenda às características da escola, porque o mesmo discurso que a gente tem com uma escola não pode ser com a outra. Então, isso depende da escola. E vocês são mais espertos que a gente, são capazes de fazer isso com melhor qualidade, tá certo? A gente está à disposição para resolver, para ajudar no que for possível e preciso, né? E estamos aqui para o que der e vier, tá bom? As atividades personalizadas. Na elaboração das atividades, devemos ter atenção especial nas habilidades essenciais que não foram consolidadas pelos estudantes. Eu costumo falar, a matemática, assim como as demais disciplinas, ela, para se colher o fruto, que foi a nossa frase de hoje, as raízes têm que estar muito bem alicerçadas, elas precisam estar fortes. Por isso que se chama ensino fundamental. Ele vai dar fundamentos para o ensino médio, né? Então, aquelas habilidades que ficaram no ensino fundamental, que o estudante algumas vezes não conseguiu aprender, ela precisa ser consolidada. Como que ela vai ser consolidada? No nivelamento da aprendizagem, tá? Então, percebeu o professor de matemática, de língua portuguesa, que aquilo ainda não caiu bem. Muitos estudantes da primeira série não viram a equação do segundo grau. Então, nós vamos ter que fazer isso em sala de aula. Vocês estão entendendo? E no Aprender Sempre traz algum momento que vai trabalhar isso daí. Porque não há frutos se essa planta não estiver bem consolidada, tá? Muitos dos nossos estudantes, eu não estou falando por achar, errei consolidadas aí. Mais um errinho aí. Não precisa cortar isso daí, Jonathan, porque daí eles já sabem que é consolidadas, né? É importante a gente entender isso daí, que para colher esse fruto precisa aí dessas raízes bem alicerçadas. E é isso que vem fazer o programa de recuperação, reforço e aprofundamento, tá certo? Bom, continuando, falando um pouquinho das habilidades essenciais, vou fazer a leitura dessa habilidade, desse código alfanumérico da BNCC, para lembrar vocês. Eu sei que vocês já sabem, mas para a gente lembrar. Então, o EF, que está aí, é referente ao ensino. Se é o ensino médio, é EM. Se é o fundamental, EF. 09, nono ano. Da qual disciplina? Matemática. E, por último, o número da habilidade, tá? A gente percebe que as habilidades essenciais do currículo e das habilidades essenciais, elas estão em consonância com a BNCC, tá certo? A BNCC, que é o nosso norte, que dá sustentação para o currículo paulista, tá certo? E aí, em relação à primeira série de matemática, eu queria que vocês observassem as habilidades essenciais, elas estão, vocês podem ver, os números e operações, elas estão no fundamental, olha aí. Então, tem habilidades essenciais, o governo fez muito certo, né? A SEDUC fez muito certo, né? Ela pegou as habilidades que eram essenciais e trouxe aqui no material Aprender Sempre, tá certo? Então, vejam aí do nono ano, nono ano, nono ano, nono ano. Já a probabilidade estatística, ela é da primeira à terceira série, tá certo? Então, aqui já é da primeira à terceira série, já é uma habilidade da série e ano do estudante, tá certo? Vamos para lá. Agora eu vou falar um pouquinho. Então, aqui são os eixos temáticos da matemática, números, álgebra, probabilidade e geometria,
né? Aqui as habilidades essenciais e aqui os objetos de conhecimento, que era o que a gente chamava de conteúdos, tá bem? Então vejam bem como atende bem a nossa necessidade, né? Então é um material que é bem elaborado, é um material que a gente fica muito seguro para apresentar para os estudantes, tá? Isso aqui é a primeira série de matemática. Vou pedir licença para as professoras de língua portuguesa, né? De maneira muito humilde, né? Não tenho nenhuma condição de trabalhar aí a língua portuguesa, mas ela também não difere da matemática na questão alfanumérica, né? E aqui as habilidades essenciais. Também aqui do sexto ao nono, oitavo ao nono, né? Aqui eu não tinha nenhuma que fosse do ensino médio, eu não peguei nenhuma do ensino médio. Mas o que a gente percebe? Que as habilidades essenciais, que são trabalhadas lá no Aprender Sempre, são embasadas aí na BNCC, né? Tem todo esse embasamento. Então a gente fica muito tranquilo em falar para vocês, em trabalharem esse material e com certeza, né, vão obter sucesso aí na aprendizagem dos seus estudantes, né? Eu acho que o ano passado foi um ano muito difícil na implantação, na formatação mesmo, e colocar em prática o Aprender Sempre, mas que esse ano nenhum professor de matemática apresenta resistência ou questionamento, porque vê realmente a importância desse material para garantir as habilidades essenciais dos nossos estudantes, né? Então, eu encerro aqui a minha parte, né? Agradecendo, pedindo desculpa, já porque a gente pode errar, né? 40 minutos falando, a gente pode errar, mas eu quero agradecer e me colocar à disposição, né? No que for possível aí, para trabalhar no que for necessário, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, professores! Continuando a nossa reunião, como a Silvia já apresentou na pauta lá no começo, eu vou falar um pouco sobre o diário de classe, mas eu não vou dar um tutorial de como usar o diário de classe, porque a maioria dos nossos professores já vem utilizando, né? Eu vou falar um pouquinho do diário de classe, por quê? Porque, como todos nós já sabemos, né, ele se tornou obrigatório no ano passado, no ano de 2021. No ano de 2020 ainda tínhamos a opção de fazermos o físico, que era o de papel, ou o digital. Porém, ano passado, o físico foi totalmente abolido e entrou, então, o diário digital obrigatório na sala de aula para nós, professores. E, como todos nós sabemos, ele se tornou algo obrigatório. Então, ele é o único meio legal de registro das nossas aulas. O que nós estamos observando é que muitos professores ainda não estão fazendo esse registro. Então, nós precisamos que todos os professores comecem a registrar as suas aulas. Por quê? Porque agora nós conseguimos monitorar a porcentagem de professores que estão fazendo esse registro. A nossa DE hoje está em torno de 70% de registros nos diários de classe. Muitos professores ainda não estão registrando as suas aulas. Nós precisamos que isso seja feito o mais rápido possível. Professor, se você não está conseguindo registrar a sua aula, procure o Protec, procure o coordenador ou o diretor ou vice, né? E faça essa reclamação para ele, para que ele entre em contato conosco, para que nós possamos ver o porquê que você não está conseguindo fazer esse registro. Tá certo? Não deixe para o último momento, não dá mais para deixar para o último momento, porque nós temos essa cobrança que vem lá da SEDUC. Então, eles estão observando o registro do diário de classe, né? Então, aula dada é aula registrada. Coloque isso como uma regra de prática, né, durante a sua aula. Chegou na sala de aula, já abre o aplicativo, faz a chamada. O aplicativo ele não consome nenhum dado do professor, né? Ele pode usar os seus dados móveis, ele não vai consumir dado, ou se a sua escola tiver Wi-Fi, você pode usar o Wi-Fi também, tá? Eu não estou com o meu celular em mãos, então eu posso fazer um registro manual, porém eu sou responsável por lançar aquele registro na sede, tá certo? Aqui eu coloquei algumas citações da lei, né? Essas citações também foram enviadas para vocês no boletim semanal do núcleo, né? Então, nós temos um boletim semanal e foi enviado para vocês essas informações lá no boletim, tá? Não é algo que o núcleo pedagógico está cobrando, mas sim a SEDUC. Então, foi uma cobrança que veio lá na SEDUC para nós, de o professor começar a registrar tudo o que ele está fazendo, não deixar mais para depois, tá? Até que aqui no fim, eu coloquei, nesse sentido, reforçamos que conforme fixado na resolução SEDUC
118/2021, que inclui dispositivos na resolução de 2020, lá no final de 2020, né? As informações do diário de classe devem ser obrigatoriamente preenchidas, sempre com o devido cuidado de garantir a fidedignidade dos dados informados, viabilizando o correto acompanhamento, sobretudo da frequência. Então, primordialmente, a frequência ela tem que ser lançada diariamente, para que a gente consiga ter esse controle de alunos que estão frequentando as aulas, tá? E aqui, por fim, está sendo destacado que o não cumprimento dessas normas pode acarretar em muitos agravantes para o professor. Então, não deixe isso acontecer com você, professor. Registre as suas aulas no diário, é algo fácil, não é difícil. Eu não sei ainda registrar, procura o Protec. Ele vai te auxiliar, ele vai te dar o passo a passo de como fazer isso. Não é difícil, tá? Você entrando na sede, você vai conseguir registrar tranquilamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar. Estamos aqui para auxiliar vocês, tá certo? Muito obrigado, professores, e tenham um ótimo dia de trabalho. Até mais!